Bom, então, continuando, né, do Twitter, a gente presume que ela sentia tanto afeto pela pessoa que independe o tamanho do falo. Uhum. Não é isso? E só para, né, pra gente fazer um parênteses aqui, assim, que tamanho não é uma questão, né? Assim, a gente não tá advogando por tamanhos, que quanto mais Não. melhor. Mas que eu acho que tem essa significação do relacionamento a partir do quanto a relação sexual ela é boa para a pessoa. Eu já vi muito Esse é o isso, sabe? ponto. Então, Esse é o ponto que eu quero trazer isso. aqui. Que se o afeto existe mesmo, o prazer vai encontrar outras Outras formas, formas. Uhum. né? Até porque o sexo, ele não se faz só dessa maneira que... Eu posso dizer que é uma maneira binária de ver sexo, que é com a penetração? Eu acho que é uma maneira muito cisgênera e cisnormativa. Cisnormativa seria o termo É, melhor. eu acho que é porque o cis vem dessa questão de diferença entre que existe só o homem e a mulher. E eu acho que o cis normativo ainda a gente pode colocar cis heteronormativo. Porque o hétero vem dessa separação, né, entre o homem e a mulher, que se relacionam entre si, e que parece que só existe uma maneira única de fazer sexo. E aí entra algumas problemáticas que não é sobre o tema que a gente está falando, mas que cabe, que seria, por exemplo, o pessoal fala de preliminar. Dá pra gente fazer um outro podcast sobre sexualidade propriamente Mais dita, uns né? 5. Uns 10. Dá. Por exemplo, que essa coisa, preliminares e tal. Eu tenho uma questão com preliminares, porque eu tenho uma questão com palavra, né? Preliminar marca algo que vem antes. Antes do quê? Antes de acontecer o sexo de fato, antes dele ser consumado. O que que Mas consuma? já não tá rolando? Pois é, mas o que que consuma no fundo? Gozar. Na heterocis norma, quem goza, quem consuma o gozar é eles, né? Tanto Os que homens os geralmente. filmes, né? Os filmes para adultos, Ele acaba ele quando acaba com goza. o homem. O homem. Não gozando tudo. O Ai, homem X, vamos deixar isso nisso. ai, credo, que Então, delícia! credo, quem me dera. Mas é nesse sentido de que isso tudo constrói um imaginário do que é amor. Né? A gente tá brincando aqui, mas é aquela, se fosse escrever por mensagem, seria caca crying, né? Chorando, Kaka assim. Cry, com E a gente certeza. tá falando isso de como que a relação sexual significa e ressignifica o afeto, ao ponto dela, primeiro, hierarquizar as pessoas. Então a gente tem aqueles afetos hierárquicos obrigatórios geracionais, tipo família, tipo pai, mãe, irmão, que tá acima de tudo nessa lógica. Tem as amizades e tem aquela pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, que é a pessoa com quem você vai transar. Nossa, e E. tem Ah, uma coach ah, que, inclusive, eu estudei por 1 ano e meio o discurso dela e de outras, que traz todo o Paranauê da energia feminina. eita, esse é um problemão. Ai, Esse é um problemão mesmo. gente, coisa de branco, né? Pra variar, né? Vamos chamar assim. E ainda tem isso, né? Que tem. Vamos escurecer as Vamos coisas? esclarecer os fatos. Tem todo um debate em torno dos Red Pills, dos Eles se MGTOWs, incel. retroalimentam. O feminismo Uhum. liberal, a energia feminina, E né? masculina, E sim. tudo isso retroalimenta o Red Pill. E aí eles ficam brigando entre eles, né? Porque, de Deixa novo, né? eles que são brancos que se Entendo. entendam. Só que sabe qual é o problema? O problema é que se ficasse só nessa comunidade, Não seria vai. ok. Mas como um modelo de branquitude, como um modelo hegemônico de construção da própria noção de afeto, isso se espalha. Sim, eu E tô se enraiza, né, brincando. para outros grupos que a gente vê essas reproduções Olha só, acontecendo. eu tô brincando em relação a essa coach, mas é porque talvez nem ela perceba. As imagens que ela usa é sempre de mulheres loira, padrão, ela traz um discurso até que tem traços de gordofobia, de Uhum. racismo, a questão de beleza que ela traz, que ela fala que a mulher, para ela casar e casar bem, ela tem que estar todo num padrão, e ela romantiza isso, e as pessoas compram, ela tá cheia. Eu vi o Insta dela crescendo, né? Hoje ela tá aí com quase 500 mil de seguidores, né? Ela tem lá quase que um Netflix, onde ela faz vídeos ensinando as mulheres a fazer decoração ou cuidar de bebês. Uhum. E, Então, mas assim,
Não posso esquecer, gente, eu tenho TDAH, esqueço, eu me perco na pauta, A gente vai achando. eu vou achar. É o que eu ia falar a respeito dela, da coach, né? Ela trouxe, lembrei, olha, foi muito rápido, amei. Você estava falando da questão do casal ser o mais importante, e olha que O casal afetivo contraditório. sexual, né? Sim, o casal afetivo sexual. E aí ela estava falando que o marido precisa estar acima dos filhos. Hum, Essa era a pauta que ela hum, trazia. E isso é muito sim. problemático, principalmente num país em que a gente tem um abandono paterno absurdo, né? A gente tem aí quase 500 crianças por dia sendo registradas sem o nome do pai. Por dia. Eu tinha visto o número em torno de 5,5 milhões de De abandonos. então. E aí é o que acontece. Quando o pai, por isso que eu falo, a maternidade e a paternidade, ela precisa sim do casal e da relação afetiva sexual para acontecer, certo? Hoje a gente já tem outras formas, né? A gente tem aí a A fertilidade, a adoção também, né? adoção, Tem outros tem meios. outros meios hoje para exercer a maternidade e a paternidade. Tem até a maternidade não gerada, mas como rede de apoio, eu mesma tive isso na minha família, né? Minha tia foi uma mãezona, Uhum, muito do que sou hoje, até postei sobre isso hoje, de onde vem essa ideia de matriarcado. A minha tia é uma matriarca, uhum, né? Ela comanda tudo e todos, né? Tem independência financeira e tudo mais. Mas voltando, ela uhum, não deixa de ser ela fez o papel uhum. do que uma mãe faria da maternidade. Ela foi rede de apoio, isso foi. Mas voltando, né? Isso é muito problemático porque as pessoas relacionam a maternidade e a paternidade, a relação afetivo-sexual do casal. E a Uhum. gente sabe que não tá rolando, gente. Gente, divórcio, vai lá, pesquisa pelas estatísticas, o número dos divórcios. Cada vez mais pessoas se divorciando e cada vez menos pessoas casando. É Uhum. estatística, tá? Não sou eu falando. Não é uma crença pessoal minha. Não são vozes da nossa cabeça. É. E com isso, com esse tipo de pensamento que você fomenta. Como fica essas crianças que Uhum. precisam do apoio, tanto materno que já tem, né? Porque a Sim. mãe é imposto socialmente isso, que a mãe cuide, né? Tem muitas mães, inclusive casadas, que são mãe Uhum. solo, porque o pai tá fazendo festa, O homem tá sendo o homem. o homem tá sendo, É que é um o papel dele, problema. inclusive, é o Uhum. papel social dele, né? Por isso que é normalizado. Sim. E o pai, com essa teoria dela, que o marido tem que ser mais importante, você coloca o homem num lugar de importância, acaba ignorando o seu papel em relação a ser mãe e pai, isso está acontecendo muito. Uhum. Então, é um discurso, gente, que então, elas sentiram vozes da cabeça. É senso comum puro e Uhum. a bicha tá ganhando dinheiro pra caramba pra Porque fazer tá, isso. né? Se a gente for pensar, o que que une muitas populações ao redor do mundo? Dinheiro. Dinheiro. Elas podem discordar em religião, elas podem discordar em posicionamento político, um monte de coisa, mas raramente discordam em relação ao dinheiro. Só que não acho que é só o dinheiro. No campo afetivo, e talvez vamos pensar no relacional mesmo, existe uma outra coisa também que une muitas pessoas, que participa da vida de muitas pessoas, que está na direita, que está na esquerda, que está na extrema direita, está no socialismo, no anarquismo, está ali com muita força, muita garra e muita presença, que é a monogamia. Nossa, que Quando a gente bom! fala monogamia é um problema, é um sistema isso, pessoas feministas já chegam tacando pedra porque a gente está falando que E monogamia como? oprime mulheres. Aí eu falo, não, é mentira, né? Então é um lugar de se pensar, até mesmo quando a gente fala de família, de criação de filhos e tudo mais, esse lugar muito cisgenerificado do pai e da mãe, como figuras que vão cuidar, também precisa ser colocado no questionamento, né? Que as travestis, as pessoas não binárias, pessoas transmasculinas também podem ser famílias. Também Exatamente. podem criar crianças e Gente, comunidades, podem formar comunidades de criação, porque senão, de novo, a gente vai deixar sempre homem e mulher como esse lugar único não. de criação, né? E o papel do pai e da mãe sendo que, de fato, igual você falou, na realidade brasileira, e acho que a gente não é nenhum exagero falar isso,
na realidade brasileira, quantas crianças são criadas por avós? Nesse sistema cis heteronormativo mesmo. Por avós, por tias, igual você É, falou, então, o por problema já tá vizinhanças. partindo da própria monogamia. E onde que isso acontece, né? Porque se você for pensar, vai ser, ah, não, isso acontece mais nas comunidades, né? As comunidades onde as pessoas têm essa rede aloparental de cuidados, onde não é só os progenitores que cuidam, é a rede. É a Aí eu rede. falo, e as pessoas de classe muito mais alta? Será que não acontece? Porque A quem que babá cuida da cuida. filha? E a Exatamente, quem babá é cuida? negra. Então, quem cuida das crianças dos milionários, dos ricos? Outras pessoas, outras redes, só que não recebe esse nome, porque foi profissionalizado, Tá entre muitas pagando. Tô aspas, e pagando pagando. bem mal, né? Pagando Bem mal. mal, mas outra pessoa está transferindo o cuidado. E quando a Hum, gente fala sobre não monogamia, a gente está questionando isso. E exatamente. eu acho que é um exercício muito difícil, embora eu acho muito necessário, quando a gente fala não monogamia, a pessoa não associar diretamente a com quem você se relaciona afetivo Afetivo. sexualmente. Uma ou duas pessoas. Seria para mim um sinônimo de quase dizer, quando fala não monogamia, pensa, por exemplo, em um posicionamento político. Político. Por isso que Se eu é o gosto quê? de Você é não de monogamia esquerda? política. É, porque no fundo toda não monogamia É é política, política, não né? tem como Então falar. você fala assim, ah, você é de esquerda ou de direita? Duvido que a pessoa fale assim, ah, eu sou de esquerda, porque eu me relaciono com tantas pessoas. Não, é outro rolê. Não monogamia é sobre isso também. Você é monogâmico ou não monogâmico? Você é machista ou você é antimachista? Você é patriarcal ou você não é? É nesse lugar de pensar na monogamia de um modo revolucionário mesmo, porque a não monogamia que está circulando ainda na rede, e a gente faz essa análise no livro de alguns perfis que estão falando mais sobre isso, que estão chegando em mais lugares, que a maioria são de pessoas brancas. Brancas. E aí a gente cunha, né, no ano passado eu fiz um texto no blog e ele veio parar num livro que é o termo brancogamia, que é quando a branquitude invade, contamina e tenta modificar as narrativas não monogâmicas. Ou seja, uma branquitude, um colonialismo, a colonialidade vem, impõe uma monogamia, faz todo esse auê que estão fazendo aí até hoje, há séculos, e agora vem gentilmente, com todo o seu salvacionismo, brilhantismo, branco e tudo, agora eu vou te ensinar o que que é não monogamia. E eles colocam um modelo de como seria isso, e aí a gente já vai entrando em E outras ainda nos pautas. chamam de De ditadores. ditadores monogâmicos, não Não monogâmicos e assim por diante. monogâmicos. Olha Só que o que 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 essa branquitude absurdo. está falando de não monogamia? Tá bem Elas estão problemático. falando sobre você ser livre. É sobre liberdade individual, que é importante. Mas Mas essa quem que pode liberdade ter essa tá liberdade? violentando, continua violentando Uhum, as minorias, principalmente mulheres, principalmente sim, mulheres negras, principalmente mulheres trans, enfim, sim. vamos falar pessoas, né? Vamos Pessoas falar pobres pessoas. também, né? E aí a gente entra para nossa pauta de que é qual a relação da Lá não pra... monogamia e as pessoas dissidentes? Porque dizem que não monogamia não é para corpos dissidentes. Eu Eu falo, olha, também. a monogamia não é. Monogamia não compreende vários afetos. Porque aí tem solidão da mulher negra, da mulher trans, a gente tem a solidão de corpos que são de pessoas gordas, PCDs, pessoas neurodivergentes, LGBTs. A gente não tem uma aprovação de fato do casamento de pessoas homossexuais. Então a monogamia é para essas pessoas. A não monogamia seria, sim, na minha perspectiva, um espaço de nós pensarmos esses relacionamentos como um relacionamento em que vai colocar pessoas negras e todos esses grupos que a gente está falando no direito de poder exercer a sua sexualidade. O que eu preciso falar também. Não quer dizer que é fácil. Eu acho que a gente podia depois, no final, fazer até um bate e volta assim de o que você pensa sobre tal coisa na não monogamia, como você lida com isso, porque aí a gente tem a materialidade, Ah, né? já tô até pensando nesse Né? bate-papo, quais os temas. É. E o que, que a gente faz disso? Aí vem um assunto que acho que esse é o central daqui da nossa chamada também, que é a gente vai falar dos nossos homens negros, na não monogamia, nas relações de afeto, por exemplo. Tem os homens negros que estão dizendo por aí que pessoas negras, ou no caso eles, os homens negros, não vivem na monogamia porque não é pro corpos deles. Bom, você é uma pessoa negra, eu sou uma pessoa negra. Então a gente tá errado, é isso, porque nosso Erradíssimo no corpo também é o rolê. corpo negro, né? E eles falam que não serve por causa do corpo. E de novo aquela coisa que a gente falou, é como se a não monogamia fosse colocada mesmo intuitivamente, mesmo sem essas pessoas mencionar, num lugar de evolução.
Evolução é um termo péssimo, mas é isso que eles pensam, né? Que é um É, lugar eu gosto de melhorável. falar da salvação, principalmente para a mulher negra. A mulher negra, ela vai ver o casamento, né, como uma forma de afeto e desse amor romântico. Eu gosto de separar porque quando a gente fala de amor, as pessoas podem se confundir porque amor é uma palavra forte na nossa Uhum, cultura, né? E todo mundo busca amor. Só que eu tô falando do amor romântico. E a gente vê toda essa performance do amor romântico que está ali dentro, né, do casamento que colocaram nessa caixa junto com uhum. a religião e misturaram tudo, sexo, e virou essa baderna, Essa balbúrdia. balbúrdia. E a mulher tá vendo nisso essa salvação. E aí trazem outras coisas, né? A militância Uhum. negra vai trazer que o amor negro cura. É, então. Que amor? O amor romântico negro, a gente vai reproduzir uma dinâmica de opressão, Uhum. de negação e de controle, ainda de controle para as mulheres, a gente vai reproduzir ela. E nessa dinâmica de controle, a gente vai encontrar o amor romântico Que para o amor, né? negro. É. E aí é interessante a gente pensar que até nós, até nós como negros, que eu sigo várias páginas, né, da negritude, inúmeras, e quando eles compartilham algum meme que tem uma mulher que dentro do padrão estabelecido, que já está no imaginário coletivo, não preciso ser hipócrita aqui, a gente tem Uhum. essa mulher dentro do imaginário Uhum. coletivo, que seria a mulher negra que merece, né? Quando eu vejo a Isa, os posts que ela faz, as fotos dela, todo mundo fala: nossa, ele é muito sortudo. Uhum. A Isa é uma negra retinta, mas ela é toda ali, hipersexualizada, ela tem o rosto aceito pela branquitude, Uhum. né? Ela tem um status social e tudo mais. Então, ela, beleza, Uhum. ela merece o amor romântico. Ela merece a monogamia. Agora eu pego a Juju Todinho, Uhum. né? Eu chorei quando eu entrei nas fotos do casamento da Juju Todinho. Uhum. E aí a gente pode até fazer um paralelo de pegar os comentários que tinha em relação a Jojo e os comentários que tem toda vez que a Isa posta alguma foto de casal. Uhum. E isso está explícito de como nós, ainda nós, na Uhum. negritude, conseguimos entender que esse é um lugar que é condicional. Esse amor é condicional. Sim. Ele tem cor, ele tem padrão, ele tem imposições em relação às pessoas que a ele pertence. Por isso que eu falo que é um sistema excludente. Uhum. Tem um peso muito cruel você falar, né? Batendo no peito, eu falo que as mulheres batem, né? E falo, "Semana econômica", é quase É esse orgulho, né? De é falar um meu precioso. orgulho. Mas eu tenho certeza que quando elas fazem isso, não é um movimento consciente. Uhum. Porque ela, quando ela fala que ela é monogâmica, ela tá pensando só na Só questão no casal. É. superficial da exclusividade. Ela não percebe que ela faz parte de toda essa dinâmica. Uhum. Não tá claro para as pessoas, né, essa dinâmica inteira que é a monogamia. E um vídeo muito violento Uhum. de uma senhora negra americana. Ela falava inglês, não sei se é americana, tá? Ela falava inglês, podia ser de outro lugar. Tem alguns países na Uhum. África que falam inglês. E ela estava num sofrimento, assim, muito grande, porque ela já era uma senhora, ela era preta retinta e ela chorava por nunca ter tido esse amor. Uhum. E tinha toda, né, a lamentação, o sofrimento ali, um vídeo muito impactante. Não sei se Uhum. você Eu não lembro de assistiu. ter visto isso. Eu postei e tinha várias influências negras com aquela pauta, tá vendo? Ah, Aí eu pergunto para você, o que nós fazemos em relação a isso? A gente vai continuar afirmando e batendo na porta de uma dinâmica que aceita umas e que exclui tantas outras, e a gente vai continuar validando
esse sistema de opressão, porque se eu tenho algumas excluídas, é porque eu tenho uma dinâmica que Uhum. escolhe, que peneira. Esse amor é condicional a tudo isso. Então, ser monogâmica é ser conivente com essa dinâmica que exclui uns, né, e aceita Favorece outra, outros, né? favorece outras. Sim. E tanto que tem, né? O vídeo tinha um outro que também era uma mulher completamente fora do padrão, né? Negra retinta, e ela ia casar. Aí aquela coisa do amor negro, que o par dela era um homem negro. Uhum. E aí todo mundo, ai, eu fico tão feliz com uma mulher negra sendo amada, Uhum. sendo Ama. amada. E sempre replicando. Eu gosto de replicar porque a monogamia para mim é um rolê de branco. Falam que não monogamia é rolê de branco? Não, a Uhum. monogamia é um rolê de branco. Ela foi imposta pela Uhum. branquitude, né? Se a gente vai estudar um pouquinho, tem até uma série no Netflix. Simples, assiste uma série. Vê como era, né? As relações. Fala da Rainha Ginga. Uhum. E aí lá mostra como a questão da sexualidade era muito diferente para eles. Isso nos foi podado, por que não? Que bagunça é essa aí? Sim. E quando a gente fala de amor afrocentrado como um lugar de cura, aí eu lembro da fala da Catiúcia Ribeiro, quando eu fiz com ela o programa, né, na TV Cultura, que era o tema do programa era amor. E a gente estava falando de amor entre pessoas negras. Hum, E ela falando, e Catiúcia é uma grande estudiosa de filosofia africana, né? E ela falando que o fato de duas pessoas negras se relacionarem entre si não garante uma relação afrocentrada. Porque afrocentrada não é sobre a cor da pele das pessoas que se relacionam. É sobre a própria constituição da relação. a A dinâmica. dinâmica do que adianta duas pessoas negras se relacionar entre si, reproduzindo todas as lógicas de uma branquitude, de um amor branco, de um amor patriarcal branco, etc. Isso não é afrocentrado. E outro ponto, né, que o que a gente leva quando a gente está num relacionamento afrocentrado, num relacionamento racializado, vamos chamar assim, E né? quem é Porque essa negra? É a Afropate, qual delas? É, então, né? É a que é a tem que aceita as. tudo, É, porque é justamente é nesse a que ponto. performa a submissão. Exato. E esse é o ponto que a gente chega mesmo, que é nessas relações racializadas, e aqui eu incluo, por exemplo, relações de pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas marrons, indígenas, por exemplo, que não incluo a branca nesse contexto. Entre relação de pessoas racializadas, embora branca deveria ser a raça, o que a gente leva, né, para essas relações? Uma das queixas que eu recebo quando as pessoas vêm falar assim, eu estou numa relação com outra pessoa racializada, e uma dessas pessoas traz muitas dores. E eu acho muito curioso quando as pessoas falam das relações que são unidas porque nossas dores são parecidas, a gente entende a dor uma da outra e tal, mas a gente está se relacionando para unir dores, será? Dores? Será que é Não que a gente isso? vai retirar a nossa dor quando se relacionar com a pessoa, mas a gente vai levar só isso. É para isso que serve uma relação, digamos, afrocentrada? Ele cura a dor de quem? E aqui, polêmica. A gente vai falar, por exemplo, de homens negros que estão reagindo a comentários de mulheres negras quando falam que homens negros também produzem a violência de gênero, Eita. que também produzem uma violência que é do sistema presente no patriarcado. Aí eles vão dizer uma coisa que eu concordo, mas que eu acho que é um argumento rápido, passa muito rápido, que é: mas homens negros são homens? Segundo Sim. Lélia Gonzalez, Lélia nem tanto, mas Grada Quilomba, Fanon e outras pessoas, homens negros não são homens, são negros, porque eles não participam do sistema patriarcal da mesma maneira que os brancos. E aí eu vou pegar a ponte da Aham. sua Deixa eu só fala. fechar só a coisinha que você já emenda já. Aí tem essa coisa, eles não participam do sistema patriarcal da mesma forma. É verdade. Sim, Eles morrem muito mais, numericamente, do que qualquer outro grupo. É verdade. São mais encarcerados, é verdade, mais sim. perseguidos pela polícia. Tem todas essas questões que são verdadeiras. E a gente não está dizendo que não são. Só que isso não exime, não impede de um homem negro reproduzir o sistema patriarcal e produzir violência de gênero, porque eu gosto de fazer essa diferença. Tem gente fala assim, ai não, os homens negros até podem ser. Não, tá errado. Ai, os homens negros, eles reproduzem violência de gênero. Tá errado também. Eles produzem. Eles Eles produzem. reproduzem o patriarcado.
porque eles não ocupam um lugar no patriarcado. Da O- mesma forma que o homem branco. nunca vai ser igual. Nem um homem amarelo, nem um homem, nunca vai ser igual. Então eles reproduzem o patriarcado. Eu tenho até uma metáfora que vai entrar num livro novo que estou escrevendo com Laura Ueno sobre relações interraciais, que é a metáfora do homem negro enquanto repetidor de Wi-Fi. E eu falo a seguinte coisa: a branquitude, o patriarcado, o homem branco é aquele molde de internet, ou até a central de internet, onde vem o sinal, onde chega o sinal em si do que significa o sinal de internet. E algumas casas são longas o suficientes para o sinal não chegar em todos os cômodos. O que que a gente faz? Você vai lá, compra um repetidor de Wi-Fi, coloca na sua tomadinha num cômodo intermediário e ele amplifica o sinal e envia mais sinal para outros cômodos. Só que se você retira esse amplificador, o que vai acontecer é que nestes outros espaços não chega Wi-Fi. E pensar uma metáfora de rede social, essas outras pessoas não vão conseguir se conectar com as redes. Mas quem está naquele cômodo principal está tendo bastante qualidade de sinal, está produzindo sinal e tudo. O homem negro é esse repetidor. Ele não é o patriarcado, ele não participa do patriarcado com as suas ferramentas, mas ele propaga uma ferramenta de dominação que é o patriarcado. Ele reproduz. Se você tira, ele deixa de ser. O patriarcado continua. Exata. Mas tem outra questão que talvez ela concorda completamente com a sua fala. Quando os negros defendem a monogamia, Uhum, eles estão defendendo um sistema e uma dinâmica que já tem papéis sociais muito bem definidos. uhum. E ele vai reproduzir esses papéis sociais, senão ela não funciona. Então, como pode ser diferente? Não tem como ser diferente se ele está reproduzindo exatamente o mesmo sistema, a mesma dinâmica, o mesmo script, o mesmo roteiro, estão entrando nas mesmas caixas. Uhum. Se você reproduz exatamente a mesma dinâmica, que exige de você o mesmo papel social, como não vai haver opressão, sendo que a monogamia, independente se seja para pessoas brancas, pretas, amarelas, enfim, é um sistema de opressão e de Uhum. controle sobre corpos. Acabou. É que a gente não consegue ver porque tem toda a névoa, né? Tem todo o mito do amor romântico Uhum. que traz isso como cuidado, como carinho, como afeto, como ser amado. Mas se você desmascara a dinâmica e o sistema, e nem é difícil fazer isso, porque a Uhum. gente tem todo dia provas de como essa dinâmica e essa performance funciona na prática, Uhum. através das inúmeras situações que acontecem com mulheres brancas, loiras ou mulheres negras, a Uhum. gente consegue ver o sistema de controle Sim. de maneira muito clara. Então, assim, enquanto a gente reproduz a dinâmica monogâmica, que muitos levantam a bandeira, ai, que é através do amor afrocentrado, do Uhum. amor entre negros, do amor preto cura, você vai reproduzir o mesmo sistema de opressão. E eu acho muito problemático que alguns vêm me questionar na minha página falando: ah, mas se um homem negro faz isso, igual os jogadores fizeram isso, eles foram punidos, os negros, os brancos não são. Aí eu pergunto: não, pera lá. Você quer ter o mesmo direito de exercer as Aham. mesmas violências que o homem branco sobre as mulheres? Isso Então quer é. dizer que se eles fossem punidos, se os brancos fossem Ai, punidos, então a violência tá boa. A questão não é a é violência, a entendeu? problematização. Isso para mim é O muito problema é a injustiça absurdo. com eles, não a E a violência injustiça, sim, a injustiça entre a entre os pares. punição que existe entre eles. Aham. Então não está sendo problematizada a violência, que não Você deveria entendeu? ser feita. É. Está sendo questionada a punição que é diferente. Então é por isso que eles não exercem da mesma forma? Uhum. Gente, Acordem. dá um tem, ó, dá um tempinho pra mim. Aqui não, hein? E aqui vale uma coisa também. A gente não está dizendo para as pessoas brancas que nos escutam que nós estamos dando ferramenta para vocês falarem de homens negros. Vão olhar para a branquitude. Tem muito assunto para vocês tratarem lá da branquitude. Sai O que a gente daí. está dizendo aqui Vai é de falar do homem trazer. hétero cis, top. A gente está trazendo questionamentos para que das pessoas negras e amarelas também,
pensem e repensem como nós estamos vivendo essa nossa afetividade, como que nós estamos A gente reproduzindo. precisa E a gente precisa trazer repensar. isso, né? Só que é claro, qual o cenário utópico ideal, né? Uhum. Qual o nosso cenário A gente ideal? talvez não sabe, esse é o ponto. A gente não A gente sabe. quer A gente está construir. construindo, e não monogamia é esse lugar fora das É o coisas, fora da lugar para caixa que você construir, disse. fora da caixa de construir justamente esse lugar. Por quê? Se a gente continuar reproduzindo a dinâmica, o sistema, as performances, eu gosto de falar todas essas palavras Uhum. que é como as pessoas entendem. Se eu sigo o mesmo roteiro, se eu sigo a mesma receita de monogamia, não vai dar outra Vai coisa. nascer o bolo Se eu monogâmico, né? bolo monogâmico, sabe? Tem que usar os Se eu quero ingredientes. um bolo diferente, não adianta eu seguir a receita do bolão de fubá. Isso é muito Ah, eu achei triste lógico. você falar isso. Você gosta de bolo de fubá? É, bolo de fubá comparar com monogamia achei pesado. Ah, então vamos usar outro. Bolo Formigueiro, de eu detesto. chantilly. Bolo com Ai, chantilly. Que ele tem chantilly. toda uma cobertura bonita, enfeitada, mas Nossa. no fundo quase não tem E com nada, né? aquelas pedrinhas É. pratas. Horrível. Sim, esse tá ótimo. Agora, vamos pensar o seguinte. Fala para as pessoas que nos assistem como que você lida com a não monogamia na sua vida, né? Que dificuldade que você, A para a minha gente já maior. dar um até breve para um próximo episódio. Sim. Qual a dificuldade que a Adriana mais encontrou na não monogamia? Prática mesmo, Na não na prática, teorização. tem sido o diálogo e a Diálogo. honestidade. Porque os homens com que eu me relacionei, eles se alimentam dessa performance. A performance não é só algo que eles fazem assim para nos enganar, eles se alimentam disso também. O ego, a autoestima deles se baseia nisso. Então, parece ser divertido. Eu chamo de perverso, né? De cruel. É se alimentar de coisas bobas, como faltar com a clareza, com o diálogo. Então, ainda vejo, ainda que sutilmente, as manipulações acontecendo. E Uhum. coisas bobas, tipo, não avisar. Porque para mim, exclusividade não tem sentido nenhum. A pessoa é Uhum. muito livre. Só que falta muito a responsabilidade afetiva. E já houve discussões e debates que o homem entende o conceito, todo o homem no geral. Uhum. O homem hétero vai entender o conceito de responsabilidade afetiva, de uso, de objetificação, de casualidade de forma completamente diferente da mulher. Tá. Mas eu não sei se ele entende de forma diferente ou se de alguma forma ele quer de fato manter o privilégio dele. Pois é. Eles não, as mulheres mudaram muito. As mulheres da nossa geração saíram do lugar que elas estavam. Se eu for comparar a minha geração com a da minha mãe, com a da minha avó, aconteceu uma revolução. Eu sou uma Uhum. transgressora. E os homens permanecem porque é vantajoso para eles. Então, assim, não vai haver responsabilidade se eu não performar, se eu não fizer a performance da submissa, da bobinha, da que aceita, da passiva. Uhum. Se eu não fizer essa performance, eu não vou conseguir estabelecer relações com clareza e com honestidade, porque eles vão continuar, ainda que sem sentido, mentindo, porque a partir da mentira e da manipulação, de ocultar, de se fazer de sonso, vamos falar com as palavras que as pessoas, Que né? usam no dia a dia, né? É, o sonso, sabe? Aquele Aham. sonsão. E ele te manipula com as palavras, né? Ele, ele vai fazendo ali toda a manipulação emocional, que é para te manter naquele lugar que de alguma forma beneficia ele, dá privilégios para ele. É Esse tem isso, né? sido o principal. E na monogamia não são só flores, né? Não tem nada de flores. É. Eu Até poderia. tem um pouquinho, mas não só, né? Tem algumas, vai, tem. Tem algumas. É que não são só isso. As pessoas acham que é uma floricultura. Não, Ah, vem com tá. tudo, sabe? Tem um monte É. de coisa junto. É que eu acho que eu falo no lugar de mulher e de mulher Ah, negra, tá. pensar na desconstrução e pensar que a relação ela não depende só, porque se dependesse só de mim, a construção de um vínculo afetivo honesto, com diálogo, né? E dentro de tudo que a gente idealiza
do que uma construção real, bem parecido com a construção linda que eu tenho com as minhas amizades, que são de mulheres. Né? Eu gostaria de verdade, né, de construir com os homens, considerando que eu sou cis heteronormativa. Você pode ser heterossexual, não necessariamente heteronormativa. De Normativa não, porque preferência eu sou não, né? negra, né? Isso já me tira. Não é? Isso Entendeu? já me tira. Eu não posso ser normativa, eu teria que ser loirodonto. Mas estando nesse lugar causa realmente muita angústia. E Uhum. isso, quando eu falo isso, gente, não quer dizer, tá? Que eu tô dando pano pra monogamia, que pra mim voltar pra lá, não, beleza. Eu vou exigir exclusividade e vou começar a performar. Não. É que o caminho, ele é de mão dupla, ele Aham. depende também do outro. Sim. E pra você, André? Ai, pra mim tem sido tudo muito perfeito. Mentira. Ai, que susto, eu já ia falar, eu Já não pensou? falei. Não, na verdade não. Pra mim, uma das coisas que pega muito, e acho que isso vem da construção enquanto pessoa negra também, e mais recente, assim, enquanto pessoa não binária, é uma questão que não se fala tanto, mas nos bastidores eu ouço muito isso, que é sobre o medo do abandono. Esse medo do preterimento, que não é um lugar, não é um lugar casual para a maioria das pessoas negras, esse lugar de não ser aquele afeto desejável desde o começo. É sempre o amigo, o colega, aquela pessoa para todas as horas, menos para construir uma afetividade profunda, seja ela de qualquer tipo. Então, quando a gente vai num lugar monogâmico que te diz que tem segurança, que você vai ser sim só essa pessoa para sempre, isso ilude um pouco, mas te dá um certo conforto, de tipo, beleza, vai ser para sempre. Só que não, o para sempre sempre acaba, né, dizia a filósofa. Sim, Isso é um lugar ilusório mesmo. Só que quando você vai para não monogamia, se na monogamia você tem ferramentas e estruturas discursivas para discutir e pensar essa fantasia, e talvez até acreditar nela e dar um certo sentido para o seu medo do abandono, pro ciúme, na não monogamia você é convidado a conversar com esses sentimentos. sim. Porque eles vão aparecer. Não sei com você, né? Mas comigo acontece muito você colocar, quando eu coloco nos aplicativos na bio, não monogâmico. Parece que as pessoas leem essas duas palavras da seguinte forma: não preciso me responsabilizar com essa pessoa, posso fazer o que eu quiser. Então elas chegam, brincam, etc. E depois, tchau. De repente, né? Sim. Então tem muito esse lugar ainda que é um lugar de treinamento, de aprender a lidar com isso, que é conseguir criar uma certa segurança sua, não segurança pelo outro, segurança de A si segurança com o seu é sua. sentimento em relação aos relacionamentos que a gente está entrando. E para mim também, que tem toda essa questão de suspeitas, de questionamento sobre neurodivergência, autismo, TDAH, no seu caso também. Aí tem outros fatores, que é como a gente lida com a temporalidade, como a gente lida com a presença, com os Com os compromissos. compromissos. Você já Então, sabe que pra mim e isso para mim é uma coisa assim, compromisso é uma coisa muito muito importante. A importante. palavra, a ordem da questão da ordem da palavra, né? Combinado não sai Então, caro, não hein? é. Ou sai. Vamos pensar, né? Tem uns que saem, mas não custa combinar. Se não combinar, acho que fica pior às vezes. Mas combinados não são contratos fixos, né? A gente fala assim de combinados no sentido do que você trouxe, que é que eu também me identifico, que é comunicação. Comunica. Pra A mim não é o gente, combinado. Combinou, não deu. Não vai rolar? Avisa, comunica. traz a comunicação, claro. Sim, e essa não comunicação que acontece, que no meu caso pega bastante, quando as pessoas também olham para mim nesse lugar de pessoa da psicologia e querem me usar como um utilitarismo terapêutico. Então as pessoas chegam desabafando o mundo, falam da vida, falam de tudo, e eu ocupo esse lugar. Quando a relação psicológica com essa pessoa se resolve, aí eu já não Acabou. sirvo mais. Aí eu falo, caraca, o que que eu tô construindo aqui com essas pessoas? Então, a não monogamia tem esse lugar. Como que a gente pensa e repensa? Conversando. Então, se eu fosse dizer o que para as pessoas quando querem pensar sobre não monogamia, além de comprar um livrinho, além de comprar o livro de Adriana também, para a gente discutir isso, né? Pensar Olha que sobre a gente vai ser isso. cancelado, né? Que tem gente que já tá falando. Cuidado com algumas pessoas que falam de não monogamia. Elas só querem vender livros. Ai, gente, comprem. Vocês compram Bíblia? Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Que é o nosso livro, sabe? Né? Então, assim, Baratinho. pensem mais sobre isso nesse lugar também das vulnerabilidades, porque pensar na monogamia como um mundinho encantado não
dá conta da Não, não, não. realidade. Porque aí você passa a ter uma outra idealização, que é a Aham. idealização no monogâmica de um mundo que Não existe. não existe. É muito. Eu gostei muito do que eu vi na obra do Juan, que eu li, né? Uhum. E aí eu gostei dessa palavra. Eu falava muito genuíno, mas ele Uhum. vai usar uma outra palavra que também é muito boa, artesanal, Artesanal. né? Então, se algo é artesanal, ele vai ser muito Vai ser subjetivo. feito aos Vai ser poucos, feito e né? para você, Sim. não é um modelo, não é uma caixa. É. E dizer também, né, pra gente encerrar nossa conversinha, que é encerrar só aqui. A gente continua nos comentários no Instagram, siga a gente também. Ó. Sim, Pra gente pensar na seguinte coisa: a não monogamia ela precisa trazer nossas dificuldades. A gente tem que pensar questões de neurodivergência, como que isso dialoga com essa própria questão de para quem quer pensar número de parcerias, também é importante nas relações. Como que a gente pensa também materialidades, né? Dividir casa com outras pessoas, amizades ou não. Quem pode, qual é o recurso, quais são os nossos limites. Pensem nos nos limites limites. Ah, eu e vou falar isso respeitem. principalmente Respeitem para os as limites. mulheres, né? Porque tem mulher que fala, ai, como eu lido com ciúme, ele saiu, eu vou arrumar ele e levar ele até o metrô para ele encontrar com outro afeto. Para quem tem, né, essa Uhum. questão dos números de pares e tal. Gente, não precisa fazer isso. Não precisa ser cuidadora, sabe? Né? Não é Não, sobre isso. senão a gente está transportando da monogamia essa mesma dinâmica de controle. A Uhum. pessoa ela é livre, curte o momento enquanto você está com ela, se você não sabe lidar. Porque tem quem já tem a Sim. compersão, que é o saber lidar com os outros afetos sexuais, e que eu mesma considero um desafio. Porque assim. Sim. Longe dos olhos é uma coisa, saber que a pessoa é livre, querer que ela seja feliz, saber que ela tem outros desejos, isso eu já superei. Só que eu não preciso estar lá junto. Uhum. E esse é o meu, minha forma, isso é o que serve para mim. Sim. Não é uma imposição, uma regra. Por isso que a não monogamia não pode ser visto como esse lugar de idealização de mundo perfeito dentro dos relacionamentos afetivos, porque como o próprio Juan diz, é artesanal, E é né? complexo E mesmo. Vamos complexo. pensar nas complexidades para que a gente também não fique nessa coisa. Ah, eu achei que esse mundo encantado não foi. É um mundo como qualquer Eu já outro, tô falando com que pra mim não tem dificuldades. flores, né? É. Tá dando Então, flores pro André. às vezes tem flores, não é que é só isso. É porque também a gente tem que pensar nas Tem propostas as. de construção afetiva Sim, também. A gente não sim. quer só dor. A gente quer um lugar também de conforto, de Ah, com tranquilidade, de paz. certeza. E são esses tipos de construções que só vão acontecer se a gente souber também o que que é isso pra gente. Se eu não sei o que que me faz bem, como que eu vou procurar alguma coisa que me faz bem? Eu vou ter que sair caçando? Eu não tenho tempo de vida e saúde para ficar caçando até descobrir. Eu tenho que também olhar para mim e falar assim, o que que me faz bem, o que que me faz mal. E não precisa ser tudo de uma vez. E se a gente escolher, não precisa acontecer para sempre. É. A gente pode mudar. Vai Não é lá, né? isso? Dentro de você mesmo, primeiro, que eu acho que é o primeiro momento. Uhum. Saber viver a solitude, esse autoconhecimento é fundamental. Parece clichê, Parece, mas não é. mas não é muito real. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você vai conseguir estabelecer relações muito melhores. É isso então? Nossa, a gente A fala gente falou demais. bastante coisa, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. E convidamos vocês de novo. Vão lá no nosso perfil no Instagram, Adriane Medrado, Sim, Adriana Adriana Ventura, Ventura oficial. Oficial. Sigam a gente para mais discussões. Aqui no canal se inscrevam também. Mande mensagem para a gente comentar. Os E ó, nossos estão aqui, tá? livros, E tá? até uma Vale muito a próxima. pena a E a gente leitura. se vê em breve em outros podcasts, outros episódios. Sigam o Não Dito, o podcast Não Dito, tá bem legal também. Então, até Tá breve. certo. Tchauzinho.